Olá, tudo bem? Eu estou aqui do Centro Mundial de Oração em Lagoa Santa, The World Prayer Center, e o meu nome é Leonarda Farraia. Olha, nós estamos nesse local lindo, maravilhoso, onde nós consagramos e intercedemos pelas nações para lhe convidar para fazer uma viagem no tempo conosco. Nós estamos celebrando agora, em 2025, exatamente o Jubileu de Ouro de Missões Transculturais no Brasil. 50 anos de que o despertamento missionário no Brasil começou a acontecer. Olha, nós tivemos dois eventos fantásticos ainda no ano de 1974, que marcou a história da evangelização mundial no Brasil e também a história de missões transculturais brasileiras. O primeiro evento é a Cruzada Billy Graham, que foi realizada no Maracanã em outubro de 1974, iniciando no dia 2, terminando no dia 6 de outubro. Olha, foi algo assim fantástico, a herança espiritual que Billy Graham trouxe para a nação brasileira por meio desta cruzada de evangelização. Olha, mais de 500 mil pessoas, exatamente 625 mil pessoas atenderam às conferências do Billy Graham no Rio de Janeiro. E também houve uma escola de evangelismo, promovido especificamente para pastores que vieram do Brasil, da Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, formando 8 mil líderes em evangelização mundial. E além disso, para alegrar mais ainda o ambiente, houve um maravilhoso coral com 12 mil vozes. E o final de tudo isso resultou em mais de 40 mil conversões para o reino de Deus, um evento maravilhoso, e nós estivemos ali na cruzada Billy Graham em 1974, o Flyer Team. É uma equipe que vai estar trabalhando na saga Flyer de missões durante 60 anos, iniciando na década de 70. E eu quero lhe convidar para adquirir, para ler esse maravilhoso volume 1 da saga de missões transculturais brasileiras que aconteceu exatamente na década de 1970. Outro evento maravilhoso que tivemos ainda também nesse período foi o Pacto de Lausanne. Billy Graham foi o mobilizador desta grande conferência global para evangelismo mundial, e nós temos aí 50 anos de história e de herança do Pacto de Lausanne, que foi um marco para missões transculturais brasileiras. E enquanto isso, Deus desenhava a história de missões por meio de Billy Graham, por outros grandes líderes internacionais. Deus vocacionava pessoas brasileiras, líderes brasileiros que iriam escrever a história de missões aqui no Brasil. Nós temos várias agências missionárias que foram um presente de Deus e que atuaram na década de 1970 no Brasil. E esta saga Farraia, ela tem o objetivo de contar a história de missionários brasileiros, de heróis brasileiros. Olha, nós não tivemos um Hudson Taylor, nós não tivemos um Billy Graham, nós não tivemos um famoso pai de missões modernas, mas nós tivemos pessoas naturais, pessoas normais como eu e você, que fizemos parte da história de missões transculturais brasileiras, que teve o seu auge, o seu despertamento, o seu grande despertamento na década de 1970. E Leonarda Farraia, como é uma novelista, uma escritora internacional, antropóloga, apaixonada pela obra de missões transculturais, ela escolheu a equipe Farraia. São personagens que viveram com ela nesta saga de missões desde a época da década de 1970 até 2030. E no ano
de 1974 é também a conversão de Leonarda Ferraia. Ela foi chamada para o ministério. E o primeiro personagem, a primeira personagem, por sinal, que ela chama para esta jornada de 5 anos, de 1975 até 1979, é a protagonista Tâmara Ferraia. Tâmara Ferraia é a missionária sonhadora. Você vai ver neste volume como que jovens normais brasileiros são sonhadores, têm o sonho de fazer missões transculturais e eles são vocacionados por Deus. E Ele pode transformar o seu sonho comum, o seu desejo comum em uma paixão por missões e desenhar uma peça estratégica no tabuleiro de missões mundiais em nível global. Nós começamos o volume 1 contando o grande sonho de Leonarda, que era celebrar as suas festas de 15 anos. E eu lhe pergunto, qual é o seu sonho hoje? Qual era o sonho dos grandes líderes na década de 1970? Provavelmente o seu sonho é cursar uma faculdade, provavelmente o seu sonho é ter uma festa de 15 anos linda, como a Tâmara Ferraia teve, ou provavelmente o seu sonho é casar, constituir uma família, ter filhos, mas os sonhos de Deus não morrem. Os sonhos de Deus, eles são vivificados por meio dos anos e das décadas, e Deus trata de moldar cada personagem que Ele comissiona para a obra de missões transculturais, realizando primeiro os sonhos de Deus e depois os sonhos de que esses jovens têm pela obra de missões. E grandes líderes foram vocacionados por Deus nesta época, líderes brasileiros, para começar a escrever a história de missões transculturais brasileiras. Leonarda Ferraia, Maria Leonardo, foi levantada no estado de Minas Gerais para começar a obra de evangelização no estado de Minas Gerais. No norte do Paraná, Deus levantava o pastor Jonathan, Décio Ribeiro e Bárbara Banes para fundar a missão Antioquia. E nesse mesmo período, Deus vocacionou Davi Botelho para ir para o seminário Assembleia de Deus em Pindamonhangaba e Bades para ser treinado para o ministério. De forma que os grandes líderes de missões transculturais brasileiras que nós temos hoje foram vocacionados por Deus especificamente nesta década de 1970, especificamente entre os anos de 1975 até o ano de 1979. E nessa mesma década nós recebemos organizações missionárias maravilhosas que começaram a fazer um grande projeto. A Missão Amém, liderada pelo pastor Robert Harvey. A Jocum também, Youth with a Mission, se sediou em Contagem, Minas Gerais. Nós temos a Missão Portas Abertas, outras várias missões, aquelas que trabalhavam com a igreja sofredora, com programas de rádios. Eles vieram para o Brasil e iniciaram a grande tarefa de mobilização missionária na década de 1970. Vale a pena você ler o livro A Saga Ferraia, a História de Missões Transculturais Brasileiras, volume 1, na década de 1970. Clica aí na bio, clica na bio do nosso Instagram e adquira logo o volume 1 da Enciclopédia Brasileira de Missões Transculturais Brasileiras, a grande Enciclopédia Ferraia. E eu quero lhe convidar, você será um personagem, um protagonista dessa história também, justamente conosco, juntamente conosco. Obrigada!